convidámos a Raquel Varela, uma pessoa aqui da casa, doutorou-se aqui no ISCTE e neste momento é investigadora do Instituto de História Contemporânea na Universidade Nova de Lisboa. É uma pessoa que publicou recentemente um livro que tem tido uma significativa repercussão. Quem paga o Estado Social e, portanto, convidámo-la exatamente para nos falar sobre o Portugal de hoje, nesse enfoque sobre essa crise económica que vivemos. Muito obrigado, Raquel, por teres aceito o nosso convite. Obrigada. Eu queria começar por, enfim, agradecer a esta organização, a este movimento, Mais Democracia, a Renato, cumprimentar o Miguel Real e dizer-vos que diz a piada que um pessimista é um otimista bem informado. E eu queria-vos, mais ou menos, traçar um cenário do horror, e com muita consciência de que o vou fazer, porque é um cenário de horror, deixando algumas pistas e algumas notas para que nós, coletivamente, possamos perceber como é que vamos sair daqui. Aquilo que fiz, enfim, a minha tese de doutoramento foi sobre a história do Partido Comunista na Revolução dos Escravos, mas aquilo que eu faço a maioria da minha vida é, inclusive, estudar quantitativamente greves e protestos sociais. E não tenho dúvidas nenhumas sobre o imenso significado histórico do ponto de vista dos protestos e da reação coletiva que aconteceu em Portugal nos últimos 3 anos. Mas não vale a pena nós construirmos mitos onde eles não existem. Portugal, nos últimos 3 anos, apesar de todos os protestos, apesar de toda a indignação, vive um imenso, intenso processo de barbárie social. Nós passamos de 400 mil desempregados para 1.400.000 desempregados. Nós temos 3 milhões oficialmente de pobres e temos uma situação absolutamente dramática que todos vocês conhecem, a qual eu não preciso de desenvolver, mas que basicamente o que nos diz é que a estratégia de um setor, de uma fração dos empresários portugueses para sair da crise, do ponto de vista deles, está a resultar. Recuso-me a aceitar essa imagem muito neo-keynesiana de que estas políticas não estão a resultar. Estas políticas estão a resultar para quem queria que elas resultassem e estão a resultar muito bem. Desde o início, que face à crise, as decisões que foram tomadas foi financiar massivamente certos setores da banca e do setor produtivo, que vocês conhecem, ligados a empresas como do Grupo Mel, da Motengil e de outras, que se vocês virem os indicadores da bolsa, eles são verdadeiros, elas aumentaram exponencialmente os seus lucros, a sua valorização na bolsa, porque houve durante este processo uma massiva transferência direta de recursos do salário para o capital e uma massiva transferência de recursos públicos para o setor privado, feitos através do salário social. Eu gostava de, enfim, mostrar este livro. Eu coordenei com 18 investigadores, são historiadores, são economistas. Eu também sou uma intelectual da oposição ao Estado, embora sem a característica da espiritualidade. Não se sabe. Por enquanto. E, portanto, também sou diretora desta revista, que vai no número 15, que se chama Libra, que é uma revista de venda por assinatura ou em mão, e estão aqui alguns membros da redação desta revista, justamente porque, para além do meu trabalho académico, a partir do qual nós fizemos este estudo, eu nunca deixei, nem nunca abdiquei, nos últimos 17 anos, da 11ª tese sobre Feuerbach. Os filósofos têm-se ocupado em interpretar o mundo, importa agora transformá-lo. Eu gostava de deixar isso assinalado, até porque há pouco tempo morreu o Eric Hobsbawm, que foi um dos maiores exemplos vivos de como a seriedade intelectual e académica pode viver lado a lado com um compromisso transformador e emancipador, mantendo-se as duas com a mesma intensidade. Neste livro, o livro é muito conhecido, creio eu, obviamente, porque nós provámos, e até agora ninguém o conseguiu contestar, que os trabalhadores pagam todos os seus gastos sociais. Vamos meter estes gastos entre aspas, eu já lá vou sobre isto. Ou seja,
todas as transferências que se fazem do salário para o Estado são suficientes, na verdade até são a mais do que é necessário para todas as pessoas terem saúde, educação, transportes, lazer, desporto, lazer, segurança social. Portanto, as funções sociais do Estado que estão assim definidas pela União Europeia. Mas este livro, na verdade, é muito mais do que isso, porque nós tentámos não só levar a cabo o estudo e publicá-lo, para que as pessoas tivessem consciência de que não devem. Existe uma dívida pública que é uma renda privada, ela não é uma dívida contraída para benefício de todos, nem por todos, e portanto não deve ser paga por todos. E essa dívida não tem rigorosamente nada a ver com os chamados serviços sociais do Estado. Aliás, se vocês se lembrarem bem, em 2008, a seguir à queda da Lehman Brothers, que é o quarto maior banco de investimento norte-americano, ninguém falou em crise do Estado Social. O que se falou foi: é preciso socorrer a banca e as empresas em crise. E, portanto, o limite do déficit de 3% foi suspenso pela União Europeia. Os Estados puderam enviar massivas quantidades de capital para essas empresas, mas 8 meses depois o discurso muda radicalmente. O déficit tem que voltar aos 3% e alguém vai ter que pagar a fatura. A fatura no regime capitalista paga-se única e exclusivamente pelo trabalho. Vou aqui desenvolver a teoria do valor, mas acho interessantíssimo que esta crise tenha mostrado que justamente não existe uma economia de casino, nem uma economia financeira, e que o dinheiro não produz dinheiro. Ou seja, quando realmente a situação aperta, a única maneira de ir recuperar as perdas é através do salário. Quando eu digo salário, salário direto, salário indireto, salário social, aumentando impostos, cortando diretamente no salário, tudo isso é massa salarial. Vamos chamar assim massa salarial. Exatamente. E os governos vieram, passado 8, 9 meses, o discurso muda radicalmente e passa a ser: vivemos acima das nossas possibilidades. O Estado é gordo, tem que se cortar no Estado Social. E, de facto, a dívida pública disparou nesse período. Eu devo-vos dizer que nós provavelmente tínhamos entrado numa situação de convulsão e situações... Aliás, entraram muitos países no Médio Oriente em situações revolucionárias por causa da crise económica de 2008. E provavelmente era isso que tinha acontecido em Portugal, com a quebra do sistema financeiro, se não tivesse havido esta ajuda ao setor financeiro, à banca e às empresas. Mas o preço a pagar sobre isso, por isso, é este que nós estamos a pagar. É 1.400.000 desempregados. E, de facto, as sociedades têm que fazer escolhas. A barbárie social por ausência de processos de luta, que é o que se está a passar verdadeiramente em Portugal, é uma escolha por ter salvado o sistema financeiro em 2008. É verdade que o Estado faliu. E é verdade que as empresas portuguesas tinham entrado em falência. A banca tem títulos que não valem nada. Rigorosamente nada. Por uma razão que vocês compreendem rapidamente, que é o seguinte: esta crise começa no último trimestre de 2007. Eu não vou ter tempo de desenvolver aqui esta questão convosco, mas as crises cíclicas do capitalismo estão todas no Departamento de Estado de Comércio norte-americano, acontecem de 6 em 6 anos, 7 em 7 anos, no século XIX eram de 10 em 10 anos. Por queda tendencial da taxa do lucro, essa queda dá-se na produção e obviamente que se reflete, ou seja, as empresas, por um aumento do capital constante face ao capital variável, eu sei que isto pode parecer um bocadinho complexo, as empresas, de repente, há um momento, que é justamente no momento de maior ganho, de maior produção, de maior produtividade, as empresas caem e entram em processo de deflação. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que não compensa ter os produtos à venda no mercado. Não por excesso de mercadoria, mas por superprodução de capital. E isto, obviamente, reflete-se no quê? Reflete-se nas bolsas. Porquê? Porque as empresas estão cotadas em bolsa. E alguém que tenha um título, quer que aquele título tenha base na economia real. E aquele título deixou de ter base na economia real, e aquilo que vocês veem é as bolsas a caírem. Em todas as grandes crises, porque há crises maiores e crises menores, para vocês terem uma ideia, Portugal, todas as grandes modificações do mercado laboral português dão-se nas 3 maiores crises do pós-guerra no mundo ocidental. É a crise de 1973, chamada de choque petrolífero, é a crise de 81-84, que em última instância vai levar à queda da União Soviética, e é a crise hoje. E o que é que acontece? Claro que a crise começa na economia reguladora do sistema, que é a mais forte, que é os Estados Unidos.
Só que os Estados Unidos são a economia mais produtiva. Não quer dizer que as pessoas trabalham mais nos Estados Unidos. Quer dizer que a produtividade norte-americana é incomparavelmente superior à de qualquer outro país no mundo. É bastante superior mesmo assim face à Alemanha, ao Japão, à Holanda. É muito superior à nossa. Muitíssimo mais superior à chinesa, à brasileira. Seja o que for, significa que um trabalhador produz uma margem de lucro muitíssimo superior a 400 ou 1000 ou 10.000 trabalhadores na China. Isso não tem a ver, como vocês sabem, os trabalhadores chineses trabalham muito mais horas, mas não conseguem produzir o mesmo, nomeadamente por causa da formação da mão de obra e da tecnologia associada a essa mão de obra. Isto significa que os Estados Unidos têm uma imensa força, é um PIB absolutamente gigantesco, que fez com que quando as empresas entraram em falência nos Estados Unidos, eles fizeram aquilo que eufemisticamente se chama quantitative easing, que foi imprimir dinheiro. Bernanke, que é o verdadeiro presidente dos Estados Unidos, imprimiu dólares. Claro que os Estados Unidos, ao imprimirem dólares, estão a exportar a crise para todo o mundo, porque todo o mundo tem títulos em dólares que de repente ficam desvalorizados. É, aliás, uma forma de desvalorizar a sua dívida pública. As pessoas ficam com papel na mão. O sistema de crédito financeiro e bancário europeu não aguentou isso. Se vocês se lembrarem bem, no segundo processo de quantitative easing, a Angela Merkel dirigiu-se diretamente na televisão ao Obama e disse: isso não é um jogo limpo, porque isso vai trazer inflação. Claro, não traz inflação porque o Banco Central Europeu conseguiu mitigar momentaneamente esse processo, mas mitigou como? Mitigou com os chamados planos de austeridade, ou seja, imensas transferências de capital, neste caso, da massa salarial. A segunda razão porque os Estados Unidos, quer dizer, esta medida é uma medida monetária, ou seja, baixar drasticamente as taxas de juros e fazer e imprimir moeda. Mas são chamadas as medidas contracíclicas, ou seja, sempre em crises económicas há medidas contracíclicas para tentar recuperar as taxas de acumulação e evitar os processos deflacionários. Quando eu digo deflação, é deflação na produção, porque a deflação na produção pode ter inflação nos preços, mas pronto. Isso significa, para vos dizer assim, de uma forma muito simples, que não é realmente assim, significa que um capitalista, a certa altura, quando está a produzir, vai custar mais produzir do que encerrar a fábrica e despedir pessoas. E essa, claro, é a terceira medida óbvia e imediata, que está definida desde sempre no Orçamento de Estado. Vocês vejam, o desemprego não é... O desemprego não cai do céu. Do céu cai o vento, cai a chuva. O desemprego está definido, está previsto no Orçamento de Estado e está previsto porque uma das formas, obviamente, de diminuir os chamados custos do trabalho é onde estavam 3 trabalhadores, passa a estar 1, e portanto o desemprego, o encerrar fábricas, o encerrar empresas, faz parte, é outra medida contracíclica por excelência e que foi amplamente usada entre nós. A terceira e a mais importante, e eu gostava de entrar aqui, porque eu não ignoro as imensas tragédias sociais do país, mas gostava de falar de uma terceira que eu creio que neste momento é a mais importante, recuperar aqui a tese de doutoramento da Rosa Luxemburgo sobre a acumulação de capital e o militarismo. Mais de metade das empresas norte-americanas, mais de metade das 3 principais empresas norte-americanas, o que produzem é material de guerra. E foi assim que os Estados Unidos saíram da crise e no terceiro trimestre de 2009 estavam a recuperar. Eu estou-vos a falar da Boeing, da General Electric e da IBM. Não é necessariamente bombas, é os computadores para os aviões que lançam bombas, é todo o material elétrico. Isto está contabilizado pelo Departamento de Estado norte-americano. Na verdade, os Estados Unidos, eles próprios, de há 3 anos para cá, diminuíram o consumo militar em cerca de 15%, mas aumentaram a exportação de material bélico na mesma proporção. Ora, como vocês sabem, para se produzir material de guerra, alguém vai ter que o consumir. E é fácil olhar para a Líbia, para a Síria, agora para o Mali e perceber que aquele material de guerra vai ter que cair em cima da cabeça de alguém. Recuperando a tese da Rosa Luxemburgo, trata-se não de forças produtivas, mas de forças destrutivas. Ou seja, é um capital que não passa pelos dramas do mercado do consumo, porque ele é um capital que basicamente o que precisa é de um território, porque ele baseia-se, é uma força destrutiva. É um produto de destruição e não um produto de produção que exige consumo e todos os problemas da realização de valor agregado.
E eu creio que esta questão é muito importante porque um dos principais artigos deste livro é a história da crise de 29 e como é que em 1929 começa a crise, como é que todas as medidas neo-keynesianas do Roosevelt falham e como é que os Estados Unidos só recuperam a sua taxa de desemprego quando entram na guerra em 1941. Eu gostava de deixar isto bem claro, porque a taxa de desemprego que se situa na ordem dos 16%, com as medidas no New Deal baixa ligeiramente para 14%, volta a subir em 1937 e os Estados Unidos só terminam e só saem da crise de 29 quando transformam os trabalhadores em soldados e quando transformam as máquinas da Ford em máquinas de fazer tanques. E eu creio que esta é um alerta absolutamente essencial, porque nós temos sido dominados não por um discurso crítico da economia política, mas por um discurso neo-keynesiano que diz algo que aparentemente para as pessoas é verdade. Se nós subirmos os salários, nós vamos sair da crise. E eu queria vos dizer que no sistema capitalista, se nós subirmos os salários, nós não vamos sair da crise, nós vamos aumentar a crise, porque o salário é um custo de produção. O salário é um custo de produção. E, portanto, as medidas neo-keynesianas, historicamente, elas não resolvem as crises capitalistas. Claro, vocês vão me dizer, nós não as vamos defender. Eu como cidadã, defendo-as. Eu defendo o aumento salarial, eu defendo o pleno emprego, eu defendo a redução do horário de trabalho para 35 horas sem redução salarial. Não tenho dúvidas nenhumas disso, mas nós aqui estamos a fazer um debate, acho eu, aberto e honesto, sobre os limites históricos do modo de acumulação em que nós estamos a viver. E verdadeiramente, se nós queremos usar um paralelo com o passado, temos que ser absolutamente honestos e dizer a crise de 29 foi solucionada em todo o mundo por um processo de militarização da força de trabalho. Ele começa na Alemanha hitleriana, começa nos planos quinquenais de Stalin, na Alemanha hitleriana e nas medidas de Roosevelt. Vejam que quando eu digo militarização da força de trabalho, Roosevelt militarizou a força de trabalho. Roosevelt definiu onde é que os trabalhadores, acabou com a liberdade do chamado mercado de trabalho livre. Os trabalhadores são livres de oferecer a sua força de trabalho onde querem. Isso foi proibido nos Estados Unidos a partir de metade da década de 30, porque o Roosevelt lançou leis que determinou onde é que os trabalhadores podiam trabalhar e a que salário é que podiam trabalhar. Portanto, esse é um processo generalizado. Eu creio que isto nos deve fazer pensar, porque eu não tenho... Enfim, eu com toda a honestidade não tenho soluções e acho que elas vão ter que ser encontradas coletivamente pelas pessoas que estão a viver este drama social, mas não vos vou dizer qual vai ser a solução. Eu verdadeiramente acredito que a base dos problemas encontra-se numa sociedade que tem um fator disruptivo que é o lucro. Quem quer produzir para o lucro e não para as necessidades, necessariamente entra neste processo. Não é por ser bom ou mau. Não é por ser bom ou mau. O tipo da moto... Fernando Henrique é obviamente um tipo mau. Vamos dizer as coisas como elas são. É mau, é desagradável, é bruto, não tem vergonha na cara. Tudo isso é patente. Mas isso é ele individualmente. Ele, como capitalista, está a fazer aquilo que ele deve e pode fazer para sobreviver, porque se não for ele é outro, porque o bolo é limitado. E, portanto, uma sociedade que tem recursos limitados e um bolo para dividir, daí o drama todo da corrupção, porque esse bolo é limitado. Estas transferências de recursos públicos para o setor privado, vocês vejam como o Belmiro de Azevedo está descontentíssimo com a situação. Pois claro, porque não dá para o agora, pelos vistos, já não dá para o Belmiro de Azevedo, para o Grupo Mel, para a Motengil, para o Espírito Santo. Agora só alguns é que conseguem beneficiar dessa transferência de recursos e isso gera problemas e eu creio que pela primeira vez, enfim, isto não é algo que eu realmente tenha estudado e portanto isto é uma percepção empírica, mas eu nunca me lembro da minha vida de informada, adulta, de ter visto tantas lutas dentro do PS e do PSD às claras como agora. E claramente isso tem a ver com esta distribuição do bolo com a qual eles também não estão contentes, porque os recursos se tornaram limitados. Mas vou dizer-vos que eu acho que estes debates, eu tenho feito algumas dezenas deles já,
E todas as pessoas estão ansiosas e perguntam-me sempre qual é a alternativa, e eu brinco sempre e digo, eu só preciso de 50 segundos para explicar a alternativa. É óbvio que eu não tenho alternativa nenhuma, eu não sei explicar a alternativa, eu não tenho alternativa para dar às pessoas, porque isto é um drama social de dimensões históricas, para o qual as pessoas vão ter que encontrar uma resposta coletiva. Eu não acredito, como historiadora, as sociedades não se suicidam. Não se suicidam, mas sofrem processos de regressão histórica gigantescos. As guerras, os processos migratórios imensos, não é? Acabei de saber que 130 mil gregos emigraram para a Alemanha. Para a desgraça dos gregos e dos alemães, porque os gregos vão para lá com o salário mais baixo e isso vai fazer descer o salário dos alemães. Os alemães acham que os gregos têm que pagar a dívida para os seus fundos de pensões se manterem. Mas nada daquilo se vai manter, porque obviamente o mercado de trabalho é um mercado de trabalho global. E se o grego, se o cientista, se o médico grego vai trabalhar na Alemanha, vai trabalhar para a Alemanha por 1000 euros, é o médico grego que vai ficar a trabalhar. Não interessa se há partidos nazis a dizer mal dos gregos. O que interessa é que aquele trabalha por um quarto do valor. E, portanto, é possível isso, ou seja, é possível um processo migratório gigantesco como houve no final do século XIX, como houve em Portugal na década de 60, como válvula de escape social. É possível. Também é possível que, eu não estou a ver como, mas teoricamente é possível que um setor da burguesia, das classes dominantes europeias, diga: ai Jesus, se há situações de confronto direto com o Estado, é melhor nós destinarmos uns sacos a suportar socialmente isto. Portanto, essas saídas são todas possíveis, mas essas saídas não invalidam o facto de que uma parte substancial dos povos da periferia da Europa entrou numa situação de precarização e desemprego dramática. E essa não é reversível com essas medidas esses xaropes, digamos assim. Eu queria-vos dar rapidamente, enfim, já devo ter ultrapassado muito o meu tempo, mas queria-vos dizer que uma das primeiras conclusões do nosso estudo é que da massa salarial, que representa, é o equivalente a 50% do PIB, vem em 75% de todos os impostos. E os nossos últimos dados são de 2010. Eu imagino, e nós vamos atualizar estes dados, com a imensa carga fiscal, é possível que isto ainda se tenha invertido mais. Ou seja, é do salário. Vocês vejam que o rendimento divide-se. Eu não partilho da definição de que a classe trabalhadora é o operário industrial de fato macaco. Para mim, a classe trabalhadora define-se pelo regime de assalariamento. É a classe que vive de vender a sua força de trabalho, que não tem outra alternativa, e recebe um salário a partir daí. Mas de facto nós estamos divididos em pessoas que vivem do salário, de renda, de juro e de lucro. Eu estou a falar da massa que vive do salário. A massa que vive do salário, no conjunto do PIB, oferece 50%, mas paga 75% de todos os impostos. Isto é a taxa real de desemprego, que eu creio que não é nenhuma novidade para ninguém. Esta também não é uma novidade substancial, é que os imigrantes são contribuintes líquidos para a nossa segurança social, ou seja, vêm cá, pagam a segurança social, até porque isso é obrigatório para não serem perseguidos pela polícia, mas não chegam nem ao valor da metade do que contribuíram. O nosso modelo de cálculo é um modelo que nós fomos buscar a um economista norte-americano, Anwar Shaikh, que se tudo correr bem há de vir cá em maio, e ele criou um modelo de cálculo para se contabilizar o salário social. O salário social é o seguinte: nós pagamos ao Estado impostos diretos, indiretos e contribuições sociais um valor e recebemos em funções sociais do Estado. E é este cálculo, na generalidade, que nós fizemos, que está no livro, todos os passos do cálculo estão definidos. Nós traduzimos no livro o estudo que ele fez para alguns países da OCDE. Portanto, o estudo leva a conclusões praticamente idênticas nos Estados Unidos, nos países da OCDE e em Portugal. Esse foi feito por nós, que é que os trabalhadores pagam os seus... Eu não vou dizer gastos sociais pelo seguinte: se vocês forem ao banco levantarem 100 euros do vosso ordenado, não vão dizer que o banco gastou 100 euros convosco, porque o que o banco tem é uma dívida. É uma dívida curta. Bem, vocês depositam o vosso ordenado no banco e o banco fica-vos a dever aquele valor, que nós levantamos na caixa multibanco. Nós não o encaramos assim, mas tecnicamente é uma dívida.
Ora, as funções sociais do Estado são uma dívida, nós somos credores do Estado. E, portanto, quando se abre a televisão e se diz que há X% de gastos sociais, isso é um ultraje, porque o que há, nós somos credores, porque nós entregamos em impostos, em contribuições sociais, um valor que não nos foi devolvido. As contribuições da Segurança Social são consignadas. Os impostos não, nós pagamos impostos e não sabemos para onde é que vão. Mas as da Segurança Social, teoricamente, só podem ser usadas na Segurança Social. Ora, o que é que nós temos descoberto a pouco e pouco? A Segurança Social foi usada para ajuda humanitária no Kosovo e na Guiné. Ajuda humanitária, do meu ponto de vista, no Kosovo e na Guiné, é um subsídio à economia de guerra da NATO. Portanto, é disto que nós estamos a falar de um dano colateral, chamado dano colateral da economia de guerra da NATO, para a qual contribuiu parte da reforma dos trabalhadores portugueses. O sistema todo de a chamada privatização das empresas. Vocês lembram-se quando as empresas foram privatizadas? Ninguém quer uma empresa. Ninguém quer ficar com uma empresa pública se ela não for rentável. E ela não é rentável. A economia capitalista, se tiver trabalhadores que ganham bem. De facto, não é. Isto vamos dizê-lo com a verdade que é. E então, o que eles disseram foi o seguinte, nomeadamente a PT, vocês lembram-se bem. Bom, nós temos aqui X trabalhadores que ganham muito, estes vão para a pré-reforma, cria-se em 1991 a lei da pré-reforma, significa que os trabalhadores podem pré-reformar a partir dos 55 anos. Significa o quê? Que esses trabalhadores vão todos entrar aonde? Nos custos da Segurança Social, para que a PT depois, ou outras empresas, fiquem com a empresa, deixam de ter aqueles trabalhadores, subcontratam trabalhadores precários sem todos os custos associados a isso. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? É um gigantesco subsídio às empresas que passaram de nacionalizadas a privatizadas e que se utilizam o Fundo da Segurança Social para recapitalizá-las. Outra coisa que vocês têm é a formação profissional. Quando vocês ouvem dizer que os trabalhadores da Alta Europa estão em formação profissional, uma parte da vossa reforma está a pagar o layoff da Volkswagen. É disso que se trata, ou seja, a Volkswagen está em período de layoff, porquê? Porque se produzir, vai produzir a uma baixa taxa média de lucro, não o quer fazer, e entra os trabalhadores em formação profissional. Essa formação profissional é parcialmente paga pela União Europeia, mas a União Europeia, como vocês sabem, o orçamento não cai do céu, cai do orçamento comunitário, que também vem de todos nós. Mas é diretamente paga, parcialmente, pelo Fundo da Segurança Social. E agora vocês têm outra coisa que já representa 1,4% do PIB, é muito, que são os programas de apoio ao primeiro emprego, política ativa do emprego. Política ativa de emprego, sejam 6 meses de trabalhar com uma empresa e são pagos pelo Fundo da Segurança Social. Supostamente com a ideia de que um dia vão lá ficar, mas não, passado 6 meses já entra outro. Significa o quê? Que há várias empresas privadas que a sua mão de obra é paga pelo Fundo da Segurança Social. E, portanto, quando soube dizer que a Segurança Social não é sustentável, uma colega que vai estar cá em Lisboa durante o mês todo de março, a dar cursos, que ela fez a tese de doutoramento dela sobre fundos de pensões e segurança social, dizia-me, quando eu a confrontei, eu disse, mas o discurso oficial é que a segurança social não é sustentável por uma questão demográfica. Ela disse, bom, mas há uma evidência, se se usa o dinheiro da segurança social para tudo e mais alguma coisa, é porque aquele fundo deve ser realmente rentável. Essa é a evidência. Claro, a evidência qual é? É que todos os meses milhares de trabalhadores depositam uma parte do seu salário no Fundo da Segurança Social. Portanto, aquilo é uma mina de ouro, aquilo não há um problema de insustentabilidade da Segurança Social. O que há é, uma vontade de transformar a Segurança Social em fundos de pensões. E fundos de pensões é a pior coisa que um trabalhador pode fazer, porque é uma corda que põe diretamente na garganta. Porque o fundo de pensão está agregado a uma ação de uma empresa, a um título de dívida pública, que só é rentável se o outro trabalhador for muito explorado, ganhar muito pouco. E, portanto, é verdadeiramente um esquema de destruição das relações laborais. E, claro, depois ainda há aquele momento mais dramático, que é os trabalhadores que compram fundos de pensões da própria empresa. Estão a dar com uma mão, exatamente, e a tirar com outra. E, portanto, esse é o fundo da Segurança Social. E há outros exemplos de uso sistemático dos chamados, das funções sociais do Estado para transferência para setores privados. Agora, vejam. Nós, nas nossas contas, aceitámos que isto era verdade. Ou seja, nós aceitámos que a Segurança Social era toda gasta com quem paga a Segurança Social a partir do salário. Portanto, nós não introduzimos estes fatores de perturbação, não é? Nós assumimos que os gastos em educação são gastos em educação.
Coisa que eu tenho muitas dúvidas, porque os professores são cada vez mais mal pagos e as escolas estão cheias de quadros interativos e candeeiros do Cisa Vieira, porque verdadeiramente houve uma parte substancial do dinheiro da educação que foi gasto na chamada parque escolar, que é um gigantesco negócio imobiliário. Para vos dar outro exemplo. Outro exemplo, os hospitais. Vocês vão a um hospital e neste momento, há uns anos atrás, nós temos a conta direita aqui, eu agora não tenho de memória, qual era o ano, nós estávamos em média 30 minutos com o médico e agora estamos em média 5 minutos com o médico. E a probabilidade de sairmos de lá e termos feito 10 exames numa máquina que por acaso é sempre comprada à Siemens e à General Electric, é imensa, imensa. E portanto, nós não utilizamos aqui este critério que eu vos estou a dizer, que é um critério qualitativo, que é o seguinte: calma, há muita coisa aí que é colocada nas funções sociais do Estado e que não é função social do Estado. Não é função social do Estado construir as condicionados de ponta em escolas onde os professores ganham miseravelmente. Mas nós consideramos que é verdade. Consideramos que os estádios de futebol são desporto e lazer, para vocês terem uma ideia. Nós fizemos isso, para que, se nos disserem há aqui um problema com as vossas contas, então esse problema vai ser sempre a nosso favor. Nós fizemos uma opção conservadora na análise dos dados. Significa que o que estiver mal é para nos dar razão. E, portanto, nós aceitámos isso. E o que é que nós concluímos? Isto que está aqui, que eu vos vou tentar dizer muito rapidamente, que é o seguinte: isto é o déficit do Estado. E isto é o superávit das funções sociais do Estado. O que é que significa? Isto significa o seguinte: até 2003, até 2002, há sempre superávit. Vejam que nós nunca fomos informados do que é que o Estado fez com o dinheiro que nós pagámos a mais. Com a conversa que andámos a viver acima das nossas possibilidades. Quer dizer, há aqui uma massa de capital que nós não sabemos por onde é que foi e que é superavitável. Há aqui ligeiros déficits, mas vejam que o nosso déficit, ou seja, o déficit da função social, isto significa que os trabalhadores não pagaram tanto quanto receberam, o déficit do Estado é muito maior. Portanto, não se pode atribuir o déficit do Estado ao déficit das funções sociais, porque o déficit das funções sociais é minúsculo. E depois aqui temos um salto enorme, 2009-2010. Um destes saltos, nós já o tornámos público, é um estranho valor que passa de 8 milhões para 1.600 mil milhões, que o INE já veio dizer que está ali por erro. Para vocês terem uma ideia. E onde é que ele está por erro? Ele está nas despesas de pessoal da Segurança Social. É um erro. Quer dizer, o erro podia significar que o INE tinha posto 1.600 mil milhões em gastos de internet, em gastos de carros. Por acaso pôs nas despesas de pessoal. Obviamente, o que se trata aqui é de uma opção política de fazer os gastos maiores do que eles são na realidade. Portanto, isto é as contas que nós temos em relação entre o salário social. Se vocês colocarem aqui, como nós colocámos, os gastos parcelados, isto são os números em bruto. Os gastos parcelados são aqueles que eu vos estive a falar, que nós estamos a fazer e que já fizemos no livro parcialmente. É em que é que verdadeiramente é gasto o dinheiro da Segurança Social, em que é que verdadeiramente é gasto o dinheiro da saúde, em que é que verdadeiramente é gasto o dinheiro do desporto. O que nós vamos ter é que nunca, nem sequer os pequenos ligeiros déficits existem. Eu acho que isto, enfim, quer dizer, os números são demasiado fortes para falarem. Eu queria terminar, imagino que já estou completamente fora do meu tempo. Posso fazer uma pergunta? Eu vou só terminar. Depois abrimos um debate. Teremos uma hora para o debate. Eu queria terminar agora com a parte otimista. Nós ouvimos sempre dizer que Portugal é um país de grandes costumes. E eu, quando fui estudar e continuo a estudar a relação entre conflitos e direitos sociais, eu ando a testar esta hipótese de que os portugueses, quanto mais se revoltam, mais ganham. É mais ou menos esta hipótese. Ainda não cheguei, não vou já dizer que é óbvio e que é assim, mas ando a testar esta hipótese de que nos momentos de grandes convulsões sociais as transferências de capital, do capital para o trabalho são maiores. Bom, isso no 25 de Abril foi imenso e está contabilizado, é na ordem dos 10%. Mas o 25 de Abril não chega para nós fazermos uma teoria do Portugal contemporâneo dos últimos 200 anos, daí que ainda seja uma hipótese em teste.
Mas algumas conclusões eu descobri neste estudo interessante. E há duas que eu queria, há uma que eu queria partilhar com vocês por duas razões. É que Portugal é ingovernável sem direitos sociais. Ingovernável sem direitos sociais. Não é um país de grandes costumes, pelo contrário. Portugal só teve, desde o início do processo de industrialização, dados do século XIX, 2 momentos em que os governos conseguiram governar. O Estado Novo, foi para isso que ele foi feito, para conseguir disciplinarizar a força de trabalho aqui, a força do trabalho forçado nas colónias e conseguir um processo de modernização capitalista sem revoltas sociais. E, portanto, esse é um padrão regular na história. É as ditaduras bonapartistas, de caráter semifascista, não interessa aqui, creio eu, entrar nessa discussão, mas disciplina-se, ou seja, consegue-se governar porque se tem uma polícia política. Parece-me que isso é claro para todos nós. E o segundo momento em que se conseguiu governar foi sensivelmente entre 1986, 89 e 2005. Quando eu digo que conseguiu-se governar com estabilidade, aquilo que nós temos tido nos últimos anos não me parece de maneira alguma estabilidade, mas é difícil fazer neste momento, ter essa percepção, mas a minha hipótese, o meu palpite, que é verdadeiramente um palpite, porque eu não tenho dados, é que este governo não vai chegar ao fim, o anterior também não chegou ao fim e a ingovernabilidade vai se manter, na minha opinião. Quer eu tenha razão, quer eu não tenha razão, eu tenho razão para o passado. Ou seja, nós tivemos 43 eleições gerais, em média dá 1 ano e 8 meses por legislatura em média, no século XIX. Entre 1910 e 1926, 7 eleições legislativas e 8 eleições presidenciais. Na Revolução de 74 e 75, 6 governos em 19 meses. E entre 1976 e 83, 10 governos, 2 dos quais interinos e 3 de iniciativa presidencial. Eu olhei para isto e pensei, porquê é que se chega a 1985 e acontece uma anormalidade do ponto de vista histórico? 2 maiorias absolutas e uma imensa estabilidade governativa. Pela primeira vez na história, sem serem ditadura, os governos conseguem governar, conseguem chegar ao fim dos seus mandatos, durante estes 20 anos. E eu creio que a única coisa que muda realmente aqui é uma real melhoria social da vida das pessoas. Eu não tenho dúvidas nenhumas de todos os processos de regulamentação da flexibilização, que não houve desregulamentação do mercado de trabalho, houve regulamentação da flexibilização, tudo isso é regulamentado pelo Estado. Mas é inegável que nós assistimos a uma melhoria geral das condições de educação, de saúde, de bem-estar, de acesso a férias, uma série de coisas ditas de classe média, que na verdade o que querem dizer é que as pessoas conseguiram alcançar um bem-estar acima da subsistência, ou seja, o seu salário não serve só para poder pagar a casa, mas conseguem fazer mais qualquer coisa com o salário que recebem. O padrão, manifestamente, que nós temos agora é um padrão novo, não é? É um padrão novo. Eu gostava de falar do Pacto Social, não vou ter tempo, mas vocês, por este quadro, têm uma ideia do que é, do ponto de vista social, Portugal e de como as grandes convulsões sociais estão associadas às grandes crises económicas. Ou seja, há crises económicas que não têm grandes efeitos sociais, e de facto há, 1996, mas as grandes crises económicas são todas acompanhadas de grandes convulsões sociais. E eu creio que uma dessas medidas é justamente o número de greves gerais. Embora o termo greve geral nos últimos anos, e mesmo neste padrão, não seja totalmente adequado, porque nós estamos a falar de greves de um dia e não de greve geral, no sentido de greve geral revolucionária. São greves de um dia, chamadas pelos centrais sindicais, mas que eu acho que têm um significado político e produtivo muito significativo e que nos deixa aqui alguma pista de que, enfim, eu posso vir daqui a 2 ou 3 anos e dizer-vos, digo-lhe com toda a humildade, eu enganei-me completamente. De facto, as pessoas ficam caladas no meio da miséria. Não é isso que eu prevejo. Enfim, é aqui uma saída otimista
e uma saída fora da minha área de história, mas uma saída que se calhar confunde os desejos com a realidade, mas eu não estou a ver, sinceramente, olhando para a história dos últimos 150 anos, que os portugueses hoje, a massa das pessoas, vai aceitar esta regressão social. E verdadeiramente, aquele banqueiro não percebeu que nós já não somos beirões para a segunda classe, que nunca tinham dormido numa cama até ir para a tropa. Portugal tem 1.300.000 licenciados. E as pessoas acham que não nasceram pobres nem têm que ser pobres. Coisa que certamente a minha avó e os vossos avós achavam que era uma fatalidade da vida. E essa mudança, com todas as fragilidades que esta nova classe trabalhadora tem, e tem muitas fragilidades organizativas, fragilidades políticas, é quase como se tivesse aqui havido uma interrupção da memória histórica e da aprendizagem da organização do movimento operário. Rejeita-se tudo, rejeita-se organizações, rejeita-se as cotas, os autofinanciamentos, as formas de controle operário, ou seja, há aqui uma perda de memória histórica dos últimos 150 anos de história do movimento operário, mas ao mesmo tempo há uma consciência coletiva de que nós temos direito que nos faz ficar profundamente indignados quando um banqueiro diz que se os sem-abrigo aguentam, nós também aguentamos. E eu vinha para cá ouvir a música famosa da Amália, uma casa portuguesa, e eu nunca tinha, é a primeira vez que eu vi a letra com cuidado, porque ela diz, somos pobrezinhos, mas há fartura de carinho, somos pobrezinhos, mas há a letra, vale a pena ouvir a letra. E aquela música seria absolutamente impensável hoje. E eu registro, com isto termino, que uma das músicas que mais circula na internet é uma música que diz eu quero um emprego bom, já. E acho que isso é a minha frase de otimismo que eu deixo deste debate. Obrigada.